40. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 22 até o versículo de número 40. Eu farei a leitura, apenas mantenha sua Bíblia aberta. Se você está usando o celular, é melhor colocar no modo avião. Deus não vai falar com você pelo WhatsApp. Ele só fala com você através da Bíblia. Então pode desligar o WhatsApp e o Facebook, tá bom? Fica somente na Bíblia. Ok? Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 22 até o 40. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que o que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda eu gostaria que você olhasse os versículos 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, ajuda-nos a compreender a tua palavra, e que nós possamos nos alimentar do verdadeiro pão vivo que desceu do céu, que é o teu Filho Jesus. E é no nome dele que suplicamos que o Senhor fale, continue a falar conosco. Amém. O Evangelho de João, hoje pela manhã eu falei um pouco sobre isso. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século. As pessoas que tinham sido convertidas ao cristianismo já estavam exaustas. Algumas exaustas por causa da perseguição que os cristãos sofriam no primeiro século. Tantos cristãos que se converteram do judaísmo, e eles eram perseguidos pelos próprios judeus, seus patrícios, eram perseguidos por Roma, sofriam todas as perseguições e as dificuldades da vida de um cristão.
Os cristãos que vinham de outras nações, os cristãos que vinham de outros povos que não os judeus, os gentios, chamados gentios, eles também sofriam perseguição por Roma, sofriam perseguição entre os gregos, eles sofriam dificuldades como todo cristão sofre em todas as épocas. Eles eram atribulados e provados, e no final do primeiro século eles sofriam também com a frustração da expectativa, porque eles tinham entendido, aqueles primeiros cristãos, que a volta de Jesus seria imediata, seria rápida. Depois os apóstolos foram explicando os sinais que deveriam acontecer antes da vinda de Cristo, mas num primeiro momento eles ficaram numa expectativa muito grande de que a volta de Jesus era iminente. E então eles ficavam aguardando, e agora já quase 60 anos desde quando Jesus ascendeu aos céus, e ele ainda não tinha voltado. E um certo desânimo, um certo esmorecimento por causa das perseguições, das lutas e dessa aparente frustração tomou conta do coração de muitos cristãos. O amor entre eles estava esfriando e a fé deles estava esmorecendo. Muitos estavam sendo tentados a abandonar a fé. E nesse contexto então de provação, de luta, de dificuldade, de perseguição, de esmorecimento, João escreve um último evangelho. Marcos já tinha escrito, Mateus já tinha escrito, Lucas já tinha escrito. Mateus tinha escrito para os judeus, mostrando que Jesus era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o rei, o Messias prometido, mostrando que em Cristo Jesus as promessas do Antigo Testamento se cumpriam na sua totalidade. Marcos tinha escrito para os romanos. Os romanos eram muito ativistas, eles trabalhavam, especialmente porque a grande maioria eram militares, e então para eles João mostrou Jesus como um servo, como um trabalhador, como um servo de Deus, que veio a este mundo salvar o povo de Deus, cumprir uma missão. Lucas escreveu para os gregos, e os gregos tinham um culto à inteligência, à sabedoria, buscavam a perfeição, e Lucas mostra Jesus como o Filho do homem, o homem perfeito. Lucas escreve a Teófilo, e este evangelho ele foi disseminado entre os gregos para que eles conhecessem Jesus. Lucas explica tradições e culturas dos judeus para que os gregos possam entender sobre Jesus. Mas agora João vem, e ele não escreve apenas para judeus, nem apenas para gentios, gregos ou romanos. João escreve para todos, porque todos estavam sofrendo de alguma forma naquela época. João escreve para todos nós, porque de certa forma todos sofremos em todas as épocas. E João escreve para mostrar o significado da vinda do Senhor Jesus, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido, é aquele que veio com uma missão principal acima de todas as outras tarefas, e a missão dele era cumprir a vontade de Deus, de salvar todo aquele que o Senhor desde a eternidade escolheu para ser povo seu, para ser adotado na sua família. Cristo veio pagar um preço altíssimo para ser para cada um de nós a salvação que nós precisamos. E então João vai se dedicar, e o seu enfoque é mostrar o que o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo. No capítulo 1, somente no capítulo 1, João vai mostrar 7 declarações de Jesus a respeito de si mesmo. E a partir dos capítulos posteriores, ele também vai mostrar Jesus usando pelo menos 7 vezes uma expressão, que é uma expressão do Antigo Testamento. Quando Deus se revelou a Moisés, Moisés perguntou: quem é que está falando comigo? E Deus disse: eu sou, é quem fala com você. E Jesus usa essa expressão extraída lá do Antigo Testamento pelo menos 7 vezes para declarar o que ele é, qual o significado da sua vida, qual o significado da sua presença, qual a obra que ele veio realizar. E especialmente aqui no capítulo 6 ele vai dizer: eu sou o pão da vida. E por que Jesus se declara como o pão da vida? Isso é extremamente significativo. Primeiro que, se você pensar no que significa este alimento pão, você vai lembrar que pão é um alimento básico da nossa vida. Dificilmente você encontra alguém que fica sem pão. Você encontra alguém que é vegetariano que fica sem carne. Você encontra alguém que gosta muito de proteína e fica sem carboidratos. Mas o que mais vai tentar o indivíduo que tenta fazer um regime de carboidrato é exatamente o pão. E aí a gente acaba arranjando uns substitutos para o pão, que é um pão de outro tipo de grão. Especialmente o pão que nós lemos aqui no capítulo 6, de 1 a 14, era um pão feito de cevada, não era um pão feito de trigo. Mas o fato é que pão faz parte da nossa alimentação básica. Mas obviamente quando Jesus cita pão, ele não está pensando na sua alimentação básica.
Mas Jesus está fazendo uma referência a todo o conjunto de alimento que nós precisamos. Quando a gente ora na oração do Pai Nosso, você deve lembrar disso, num determinado momento da oração, quando Jesus nos ensina a pedir a Deus que nos dê as provisões básicas para a nossa vida, Jesus não ensina a gente a pedir: Senhor, dá o arroz, o feijão, dá o café, dá o leite. Não, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o pão então está substituindo todo tipo de alimento que nós carecemos para a nossa subsistência. E então quando Jesus usa a palavra pão aqui também, ele está com essa conotação de ser tudo aquilo que eu preciso. Mas diferentemente da oração do Pai Nosso, Jesus não está falando sobre provisões para o nosso corpo físico. Mas Jesus vai usar exatamente esta riqueza desta palavra pão, que simboliza o que nós mais gostamos, o que nós mais comemos e a totalidade daquilo que precisamos. Jesus usa essa palavra para dizer a respeito dele, como grande e supremo e suficiente alimento para a nossa alma. Eu sou o pão da vida. Muito mais do que trigo, do que carne, leite para o seu corpo, você precisa do pão vivo que desceu do céu para a sua alma. E então Jesus se declara assim no meio da seguinte circunstância. Se você lembrar da nossa leitura, do versículo 1 a 14, é narrada a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças que estavam lá. Todo mundo comeu e todo mundo se fartou. Se você lembrar, Jesus disse: dê o quanto eles quiserem. E eles comeram, e o texto diz que comeram até se fartar. Numa cultura daquela onde a vida das pessoas beirava a miséria, imagine que as pessoas comeram ali o que elas não comiam na sua casa. Elas se alimentaram numa proporção que elas não estavam acostumadas a se alimentar. O dia terminou, a mensagem de Jesus acabou, os discípulos tomaram um barco e foram para o mar. Se você lembrar, durante aquela noite houve uma grande tempestade. Alguns eventos só os discípulos viram, perceberam, que são pelo menos 2. Tanto o evento de Jesus vir caminhando sobre as águas, quanto o evento de Jesus dormir no barco enquanto aquela tempestade batia e assolava o barco. Nós não sabemos muito bem qual foi antes ou qual foi depois, mas estão relacionados neste momento aqui. Mas diferente dos outros evangelistas que contam apenas estes milagres, João vai explicar esses milagres. E esse milagre aqui, especificamente João, quando vai explicar, João começa a contar de acontecimentos que sucederam o milagre da multiplicação dos pães, que a gente nem sempre se dá a devida atenção para eles. No dia seguinte, essa multidão foi procurar Jesus no mesmo lugar onde eles foram alimentados. Chegando lá, Jesus não estava. O barquinho que tinha sido deixado para que Jesus usasse estava lá, mas Jesus não estava lá e o barquinho também não estava. Então eles já ficaram curiosos: como é que Jesus saiu daqui sem usar o barco? Nós não vimos. Teve gente que passou a noite aqui e não viu mais Jesus. E então eles começaram a busca. Logo chegou na praia alguns outros barcos vindo de Tiberíades, porque a notícia correu. A notícia correu: olha, o Messias, Jesus Cristo, aquele que faz milagre, ele não só faz milagre, mas ele dá pão e peixe para o povo. E todo mundo comeu muito aqui. Vamos aonde ele está, porque aonde Jesus está tem pão, tem peixe, tem alimento. Não só para o nosso coração, mas tem alimento para o nosso estômago. E eles começaram a navegar naquele barquinho ali, de praia em praia, procurando aonde estava Jesus. Quando eles chegam em Cafarnaum, eles encontram Jesus. E quando eles encontram Jesus, sabe aquelas frases assim que você não sabe muito o que dizer, porque você só pensou em encontrar a pessoa, mas não pensou o que ia falar na hora que encontrasse. Eles chegaram: ah, Jesus, o senhor está aqui? Como é que o senhor chegou aqui? Que coincidência, encontramos o senhor aqui. Nós também estamos navegando por aqui, de repente chegamos aqui, o senhor está. E Jesus já olha para eles, e com aquele olhar de raio-x de Jesus, olhou o coração deles e falou assim: vocês estão atrás de mim, mas vocês não estão atrás de mim pelo que eu falo. Vocês estão atrás de mim porque vocês estão interessados em pão. É isso que vocês vieram fazer. Vocês estão navegando e caminhando de praia em praia, porque vocês estão querendo comer pão de novo. Estão comendo, estão querendo fartar o coração de vocês, o estômago de vocês novamente com o pão que eu multiplico. E aí Jesus fala uma das frases principais desse texto, que eu quero que você guarde com muito carinho, esta ordem do Senhor Jesus. Versículo 27:
trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu selo. Primeira lição desse texto para o nosso coração, e especialmente quando estamos nos preparando para o Natal, a primeira lição é que todos nós homens, buscamos pão para o estômago. E quando eu falo pão, estou falando de tudo que tem a ver com as provisões para a nossa vida. Nós passamos o nosso dia a dia, semana após semana, buscando pão para o nosso estômago, mas nós não buscamos pão para a nossa alma. O povo de Deus, diferentemente, porque já foi tocado por Cristo, vem buscar pão para a alma, mas a rotina do homem natural é buscar pão para o estômago e não se preocupar com o pão para a sua alma. E Jesus identifica isso quando ele olha para aquelas pessoas que estavam atrás. Elas não estavam atrás da mensagem que Jesus pregava, elas não estavam atrás da mensagem das boas novas do Evangelho, elas estavam atrás de Jesus por causa do pão que elas precisavam para o estômago. E esse é um grande equívoco na nossa busca por Deus. Nós buscamos muitas vezes a Deus por aquilo que Deus pode nos dar, e especialmente não pelo que Ele pode nos dar na eternidade, mas especialmente pelo que Ele pode nos dar hoje, aqui e agora. E nós associamos inclusive nossos compromissos com Deus com as benécias que Deus pode nos dar. Então, quando nós queremos algo de Deus importante, algo grande, a gente fica comprometido com Deus. A gente vem na igreja todo dia, vem na reunião de oração, não falta em nada, fala de Deus, lê a Bíblia, hora de manhã, de tarde e de noite. Quando Deus nos dá, o que acontece? Parece que a gente esmorece na fé. Por quê? Porque afinal de contas nós não estamos buscando a Deus, nós estamos buscando o pão que Deus pode dar para o nosso estômago. Quando nós buscamos o pão para a alma, nós não descansamos jamais. O nosso compromisso, ele se torna diferente. E Jesus identificou que aquelas pessoas estavam equivocadas, então Jesus as proíbe. Jesus disse: trabalhai, mas não pelo pão que perece. Jesus está dizendo assim: olha, vocês devem se esforçar, mas vocês devem se esforçar pelo pão que vive eternamente, pelo alimento que vai dar vida eterna a vocês, e não pelo outro. Isso obviamente não tem a ver com nenhum ensino de Jesus que você deve ser um preguiçoso, cruzar os braços e não fazer nada. Não é isso, porque o trabalho foi instituído por Deus inclusive antes da queda. Se você lembrar da criação, você vai ver que lá em Gênesis, no capítulo 2, antes do homem cair, Deus deu tarefa aos homens, Deus deu mandatos ao homem, e o homem tinha esses trabalhos, esses mandatos, antes de ter pecado. Então, o trabalho faz parte da nossa vida, mas não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que nós não podemos fazer da nossa vida um exercício de um fim em si mesmo, na busca de conforto, de bens, de alimento para o nosso estômago. Nós não podemos resumir a nossa vida a isso, porque de fato o nosso grande problema não é com o estômago, o nosso grande problema é com a alma. O seu estômago, ele fica vazio na hora do almoço, você enche, ele vai ficar vazio na parte da tarde, você enche de novo, ele vai ficar vazio durante a noite, você enche dele na manhã e é um saco sem fundo. E então, esse é o seu estômago, mas como é a sua alma? A sua alma também é um saco vazio, porque no dia em que nós pecamos e nós fomos separados de Deus, o nosso coração passou a sentir um imenso, impossível de ser completado vazio, um vazio impossível de ser saciado, uma sede impossível de ser descedentado. A diferença da nossa alma para o nosso estômago é que no estômago nós colocamos coisas todos os dias, mas e na alma, o que nós colocamos? O único que pode trazer para a nossa alma sentimento de satisfação é somente Cristo, e nós vamos ver isso adiante. Mas o problema não é esse, o problema é que nós passamos a vida inteira atrás de coisas para o estômago, para o nosso corpo, e poucas vezes nós nos preocupamos com a nossa alma. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você nessa noite: como está a sua alma? O quanto você tem alimentado o seu coração? O quanto você tem alimentado a sua alma? O quanto do seu dia e do seu tempo você tem gastado numa busca por alimento para a sua alma? Aquelas pessoas provavelmente já estavam na metade do dia e tinham gastado metade do dia andando atrás de alimento para o corpo. E Jesus diz para eles: vocês não podem trabalhar só pelo corpo. Vocês não podem gastar a vida inteira de vocês num exercício de conquistar alimento que você vai colocar pela boca, e ele vai descer e vai para o lugar escuso.
e vai ser descartado em menos de 12 horas. Se a sua vida for apenas um exercício atrás dessas coisas, então você tem uma vida que não é diferente da vida de qualquer animal sobre essa terra. Porque é isso que os animais fazem. Eles acordam, buscam comida, se alimentam e depois dormem, para começar um outro dia. E a gente se acha tão inteligente, nós somos seres racionais. E aí, como ser racional, a gente não consegue fazer outra coisa a não ser ajuntar alimento, para poder comer e para poder dormir. E Jesus está chegando para aquele povo e está dizendo: vocês estão trabalhando pela coisa errada. Esse é o primeiro ponto. Todo homem tem a tendência de buscar pão para o estômago, mas nunca busca pão para a alma. Você não pode ser assim. Você precisa sair deste sono, deste vício, desse ciclo vicioso. Quando você olha a partir do versículo 28, 34, depois que até o 34, Jesus, depois que fala essa frase, eles ficam meio que sem entender. E a interpretação que eles fizeram do que Jesus disse foi a seguinte: bom, Jesus está dizendo que nós temos que trabalhar para Deus, nós temos que fazer a obra de Deus. E então eles vão fazer essa pergunta para Jesus. Olha o que eles dizem lá, versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? A interpretação deles foi aquela interpretação bem religiosa. Bom, então, Senhor, a partir de agora nós vamos fazer a obra do Senhor. O que nós temos que fazer? Olha a resposta que Jesus dá, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Tem uma canção que eu gosto muito que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Qual é o trabalho que o Senhor quer que você faça? É crer em Jesus Cristo. Esse é o nosso exercício. Por quê? Nós vamos ver mais à frente. Jesus é o pão que nós precisamos para a nossa alma. E então, qual é o trabalho que eu preciso fazer para alimentar a minha alma? O meu trabalho é crer em Jesus. O mal da religiosidade ao longo dos séculos é que os religiosos sempre acreditam que eles é que vão fazer alguma coisa pela sua alma. E a mensagem de Jesus naquele tempo foi exatamente essa, e a mensagem para os nossos dias é exatamente este: que o único trabalho que o homem pode realizar pela sua alma é crer em Jesus Cristo. Não adianta você tentar fazer sacrifícios, porque os sacrifícios que nós fazemos, eles são imundos, porque nós somos imundos. Não adianta você tentar pagar, porque a dívida nossa é com Deus. Deus é eterno, Deus é infinito. Eu não consigo pagar algo que seja eterno e infinito. É absolutamente inútil todas as minhas tentativas por impressionar Deus com obediência ou com santidade, porque a minha obediência, a minha santidade humana diante de Deus é um lixo. A nossa própria justiça, Deus diz que ela não passa de trapo de imundície. Você nunca impressiona Deus, você nunca satisfaz as exigências de Deus. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. E Jesus está dizendo para eles: o trabalho que eu estou dizendo que vocês têm que fazer não é isso que vocês estão achando. Não é exercício religioso, não é cerimonial religioso. O trabalho que vocês têm é o trabalho de crer naquele que foi enviado pelo próprio Deus. E eu tenho a mais absoluta convicção de que quando os nossos olhos se fecharem nessa terra e nós abrirmos os nossos olhos na eternidade, e suponhamos que a gente abra os olhos diante de Deus, a única pergunta que vai importar nesse momento e que deve sair da boca de Deus em direção aos nossos ouvidos é: você creu em Jesus? Você acreditou no amor dele por você? Jesus não vai perguntar quantos anos você foi membro da igreja presbiteriana. Jesus não vai perguntar se você foi presbítero, diácono, se você foi presidente de um determinado departamento. Jesus não vai pedir para você: eu quero saber o histórico do seu dízimo, quanto é que você pagou de dízimo? Isso não significa que você não tem que fazer, porque isso é um dever nosso diante de Deus. Mas de fato não é isso que impressiona Deus, e não é isso que abre o caminho para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A única pergunta que importa naquele dia é: você creu no amor de Cristo pela sua vida?
porque este é o único trabalho que Deus nos deixou, o trabalho de crer. E ainda assim, quando a gente estuda um pouco mais sobre a doutrina da fé em Deus, nós vamos descobrir que a fé é um dom de Deus, que até para crer em Jesus, nós precisamos que Deus mova o nosso coração para isso. Mas esse é o seu trabalho, e nós precisamos entender isso e mudar nossa concepção. Nós devemos parar de andar atrás de pão para o estômago somente, mas nós devemos buscar o alimento para a alma. E para alcançar esse alimento para a alma, o exercício, o trabalho que eu tenho que fazer é só um, e o trabalho é crer em Jesus. E aqueles ouvintes, ouvindo estas palavras, eles não se convenceram, eles continuaram instigando e continuaram provocando Jesus. E então Jesus disse: o Senhor tem dado pão para vocês, mas o verdadeiro pão, o pão que desceu do céu, vocês não recebem. Deus enviou para vocês o pão do céu e vocês rejeitaram. Deus enviou o alimento para a alma de vocês, e o que vocês fizeram com o alimento que Deus enviou para a alma de vocês? Vocês não receberam esse alimento. E então Jesus vai declarar para eles as seguintes palavras. Declarou-lhes, versículo 35, pois Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. O terceiro ensino desse texto para nós é que Jesus é o pão da vida, que satisfaz a alma, que salva a nossa existência. E aí é interessante agora você lembrar do todo da história. Eles estavam atrás de Jesus exatamente porque Jesus tinha multiplicado pão. Eles viram que sobraram 12 cestos de pães, e agora eles vieram no outro dia atrás do alimento para o estômago deles. E Jesus disse: eu não vou ficar aqui a vida inteira dando comida para vocês, até porque o que vocês mais precisam não é de comida para o estômago, vocês precisam de alimento para a alma, e o alimento para a alma sou eu. Você não vai poder ficar buscando alimento para o estômago a vida inteira, porque vai chegar um dia que o seu estômago nem vai querer comida mais. Eu convivo com alguns idosos mensalmente, e tem alguns que falam: olha pastor, quando a gente fica velho, a gente perde o prazer pela comida, não tem mais vontade de comer. Isso é verdade. Se você ler Eclesiastes, por exemplo, lá num dos últimos capítulos, no capítulo 10 de Eclesiastes, Salomão falando de si mesmo, ele diz: agora que eu posso comer tudo, eu já não tenho mais os moedores da boca. Ou seja, eu não tinha mais dente, eu não tinha mais prazer com a comida. Os confortos dessa vida não são tudo que nós precisamos, muito pelo contrário, eles não são nada, porque o que traz alegria para o homem não é o quanto ele tem na despensa, nem o quanto ele tem na conta bancária. O que traz alegria para o homem é o quanto a alma dele está alimentada. E para isso mesmo, e por isso mesmo, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vejam que os discípulos, quando Jesus disse isso, eles falaram assim: não, mas espera aí, se o Senhor é quem foi enviado por Deus, qual o sinal que o Senhor faz para provar que o Senhor... Vejam a audácia desse pessoal. Eles tinham comido pães no dia anterior, de 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão de milhares de pessoas foram alimentadas, e os camaradas têm a audácia de no dia seguinte perguntar: mas Jesus, qual que é o sinal que o Senhor tem aí de que o Senhor é o Filho de Deus? O que eles continuam querendo? Eles queriam que Jesus multiplicasse pão de novo e alimentasse eles. Então eles estão tentando Jesus. Não, tudo bem, se o Senhor é quem foi enviado pelo Deus Pai, se o Senhor é alimento para o coração, então faça como Moisés, que alimentou a multidão lá no deserto com pão que veio do céu, e nos dê pão, o pão do céu. Aí Jesus disse: não foi Moisés que alimentou vocês, foi meu Pai. Foi meu Pai que mandou o pão dele, o pão do céu, para alimentar vocês. E aí eles falaram: mas Senhor, nos dê sempre desse pão. O assunto deles continua sendo pão para o estômago. E Jesus disse: não é esse pão que vocês precisam, eu sou o pão da vida, é isso que vocês precisam. E então veja, então por isso os últimos versículos, o 48 até o 50, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mesmo o pão que meu Pai enviou do céu, que caiu do céu, que eles comeram, não foi suficiente para lhes dar vida, eles morreram.
Mesmo o pão que Moisés recebeu de Deus para alimentar o povo, não foi o suficiente para mantê-los vivos. Os seus pais comeram pão no deserto, maná, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Jesus está dizendo, o quanto você quer viver determina o tipo de pão que você procura. Se você quer viver apenas 70, 80 anos, então continue indo na padaria buscar seu pão. Continue trabalhando de madrugada, indo dormir tarde, para ganhar o pão que penosamente você ganha nesse trabalho. Aos amados do Senhor Ele o dá enquanto dormem. E que pão que o Senhor dá? O pão que subsiste para sempre. Quem se alimenta de Cristo, se alimenta para a eternidade. Quem anda atrás de Jesus apenas pelo pão para o estômago, se alimenta para a morte. A questão é, que tipo de alimento você vem buscar na igreja? Que tipo de alimento você vai buscar em Deus? Você vai buscar alimento para a sua vida, alimento para as suas necessidades físicas, para as suas necessidades materiais? Ou você busca o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus? Quando nós lemos o Salmo 23, é sempre muito bom lembrar. O primeiro versículo diz tudo o que nós precisamos e resume o que eu estou falando com vocês nessa noite. Davi diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Não tem E aí não, tá? O Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. E por que ele faz essa expressão? Por que ele diz isso? Ele diz isso porque não é que eu tenho um gênio da lâmpada que tudo que eu peço para ele me dá. Não é isso. O que ele diz neste primeiro versículo do Salmo 23 é que, tendo o Senhor como meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Gente, nós sofremos nessa vida, passamos preocupação, passamos às vezes até vergonha nessa vida, porque a gente fica atrás e sofrendo e trabalhando por coisas que a gente não precisa. Tendo Jesus como pastor, eu não preciso de mais nada, porque Ele é maior do que absolutamente tudo. Ele sabe do que eu preciso, Ele supre as minhas necessidades quando eu preciso. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o pagamento pelos nossos pecados. A carta aos Hebreus diz a respeito do trono da graça que nós encontramos socorro para a ocasião oportuna. Nós lemos no Salmo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Do que nós precisamos? Nós só precisamos deste alimento que vem do céu, que é Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida. Você está sentindo vazio? Está ansioso? Está preocupado? Tem alguma coisa que você não sabe o que é? Parece que um comichão no peito que você não consegue resolver. Pão não vai resolver isso, pizza não vai resolver isso, dinheiro não vai resolver isso, patrimônio não vai resolver isso, emprego não vai resolver isso, porque esta fome não é do seu estômago, essa fome é da sua alma, e o único que pode satisfazer a sua alma é Jesus. Ele é o pão da vida que desceu do céu para conceder vida aos homens e vida eterna. E é isso que Jesus estava tentando ensinar para aquela multidão, mas aquela multidão não aprendeu isso. E interessantemente, João continua descrevendo e mostrando a história que eles não entenderam o que Jesus falou. Jesus disse, eu sou o pão que vocês precisam. Eles não entenderam. Depois, anos mais tarde, quando esta mensagem de João foi pregada, e até hoje, quando essa mensagem de João é pregada, nós louvamos a Deus porque o Espírito Santo nos faz entender. E se você está aqui nessa noite entendendo isso, glorifique a Deus e agradeça a Deus. E lembre-se disso quando você sair daqui, que o alimento que você mais precisa é o Senhor. Especialmente agora, nesse momento que nós estamos aqui, daqui a pouco nós vamos comer do pão e beber do cálice. E este pão que nós vamos comer, numa ordem do Senhor Jesus, estabelecendo o sacramento da ceia do Senhor, Ele tomou o pão e quando Ele deu graça, Ele diz, este é o meu corpo que é dado por vós. E você tem um intercâmbio entre este pão e o pão que Jesus pegou na mão e o próprio corpo dele. Quando Ele diz, eu sou o pão da vida, e quando Ele pega este pão e diz, isto é o meu corpo, Ele está dizendo o seguinte, Ele está dizendo, tudo que vocês precisam para a alma de vocês, está contido em mim.
E então eu autorizo que vocês usem um pão, separando ele no momento de celebração da ceia do Senhor, para que vocês alimentem a alma de vocês com a minha presença. Nessa noite, você que crê em Jesus, que foi batizado, você tem o privilégio de continuar alimentando a sua alma com Cristo. Nós nos alimentamos de Jesus também quando nós lemos a sua palavra. Nós nos alimentamos de Jesus quando nós ouvimos a sua palavra. Nós nos alimentamos de Jesus quando nós obedecemos a sua palavra. Nós nos alimentamos de Jesus quando nós oramos e buscamos a sua presença. E este é o alimento que nós precisamos, Jesus Cristo. Nenhum outro alimento pode satisfazer o seu coração, somente Jesus Cristo. Você almoçou hoje, não almoçou? Eu acredito que tenha almoçado. Eu participei de um delicioso almoço. Tinha lá carne, que eu gosto muito, tinha salada, muito bom. Salada de maionese, que eu amo. Como é bom uma boa salada de maionese. Mas deixa eu contar uma coisa para você. E eu comi bastante, tinha sobremesa. Vou contar uma coisa para vocês. Estou com fome de novo. Estou aqui pregando e está um buraco no meu estômago. Eu vou ter que comer daqui a pouco. Se alguém quiser me chamar para comer uma pizza, eu não vou achar ruim não. Vou ter que comer daqui a pouco. Mas desde o dia que a minha alma teve o privilégio de conhecer Jesus Cristo, eu nunca mais tive fome no coração. E eu sei que essa também é a sua história. E se não é, hoje é o dia de você comer do pão vivo que desceu do céu. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa crer em Jesus. É só isso. Perguntaram para Jesus: qual é o trabalho que nós temos que fazer? Jesus disse: que vocês creiam no pão vivo que desceu do céu, que sou eu. Não trabalhe pelo pão que pereça somente, trabalhe pelo pão vivo que é eterno. Jesus Cristo é esse pão, e Ele oferece graciosamente alimento para o seu coração e para a sua alma. Sua vida está um verdadeiro mar de desgosto e insatisfação, é porque você precisa de Jesus. Ele é o pão vivo que vai suprir esse vazio do seu coração e vai te trazer alegria.